Em primeiro lugar, queria agradecer o convite que me foi feito pela Fundação Serra Henriques e pela Câmara Municipal de Lisboa para fazer este depoimento. Penso que é extremamente importante pôr todos nós, não é, a sociedade em geral, a pensar sobre a transformação desta parte de cidade, e nomeadamente também daquilo que poderá ser o futuro do lugar do aeroporto de Lisboa hoje em dia. Eu estruturei esta apresentação a partir destes temas, partes de cidade, cidade de infraestruturas, cidade de sistema escala, demolição, uso, interminação, flexibilidade e tempos de atuação. A partir destes temas vou tentar enunciar aquilo que me parece algumas questões que nós nos deveríamos pôr em primeiro lugar e depois algumas questões que eu penso que são incontornáveis quando se pensa uma transformação a esta escala e a oportunidade que é a transformação desta zona da cidade. Portanto, começo no ponto 1, partes de cidade. Eu costumo dizer que Lisboa, pela relação que estabelece com a sua condição natural, com a topografia, é uma soma de partes de cidade que com enorme inteligência se implantaram. Elegeram diversos modelos urbanos que no seu tempo responderam a uma necessidade de expansão urbana e tentaram ser a cidade que dava resposta às necessidades da vida do seu tempo. Partes identitárias são as que se configuram em espaços com modelos urbanos razoavelmente homogéneos, mas que por complementaridade e reciprocidade geram também espaços intersticiais ou residuais relativamente indefinidos. Partes emergentes são partes de cidade heterogéneas, em que se sobrepõem em termos de atuação, modelos urbanos, em que as infraestruturas são protagonistas e quase nunca devidamente articuladas com o espaço urbano. Eu penso que a Croa Norte é sem dúvida uma destas áreas e o aeroporto uma destas infraestruturas. São, no entanto, estas partes emergentes e os espaços intersticiais ou residuais que constituem hoje o grande território de transformação urbana, a grande reserva de espaço para a cidade do futuro. São estas as áreas que, pela sua natureza, pelas suas qualidades e também pela urgência da sua transformação, poderão ser a resposta às questões que a cidade contemporânea nos levanta. Portanto, olhando para este esquema, eu diria que Lisboa é constituída por estas partes que eu chamo identitárias, apesar de não gostar muito da palavra, podemos chamar também homogéneas, e que são de vários tempos, são as fundacionais, são as do século XIX, são as modernas, são as contemporâneas, e são ainda aquelas que, apesar de nós considerarmos homogéneas ou identitárias, sobrepõem um conjunto de temas, como é, por exemplo, a Comunidade de Santana, Almirante Reis, Benfica, de São Domingos de Benfica, Lumiar, etc. E temos depois as outras partes de cidade, onde se situa a Croa Norte, que são as que eu diria as partes emergentes, que são aquelas que têm também mais capacidade de transformação. Barvila, Beato, Val de Chelas, Val de Santo António, apesar de terem por trás um plano feito num determinado tempo, é um plano que eventualmente está ou não responde às questões fundamentais de hoje e, portanto, tem ainda uma grande capacidade de transformação e densificação, ou Restelo, pela relação Restelo, Alto Restelo, portanto, a Lisboa Ocidental, onde está por resolver uma relação com uma das unidades urbanas mais importantes da cidade, que é o Parque de Monsanto, ou eu chamo-lhe Lisboa Fronteira, mas poderia ser Croa Norte, a Croa Norte, que é claramente um lugar da cidade onde há sobreposição de tempos, há um equilíbrio por resolver entre aquilo que são as infraestruturas pesadas e o tecido urbano, porque aqui se alocaram uma série de coisas que têm a ver com as lógicas de distribuição da cidade, com as lógicas com o peso das infraestruturas naquilo que é menos urbano. E, portanto, se olharmos para este primeiro mapa, conseguimos ler aquilo que são então as unidades identitárias, aquelas que nós damos um nome e eventualmente conseguimos descrever, e as tais 3 unidades que eu refiro, e nomeadamente a unidade 3, que é a dita Croa Norte. Eu excluo Benfica, porque acho que Benfica é uma zona da cidade, não diria consolidada, tem imensas questões por resolver, mas que, mais uma vez, nós conseguimos identificá-la e descrevê-la. Portanto, a Croa Norte engloba o território do aeroporto. Cidade de infraestruturas. Portanto, quando se parte do princípio que ao binómio paisagem técnica se retira o fator de conflito e se atribui um mesmo valor estético, reinventar os lugares da cidade que têm as infraestruturas como suporte surge-nos como evidência. Mas, eventualmente, isto não é o que tem acontecido. Se as infraestruturas urbanas muitas das vezes constituem marcos que organizam o tecido da cidade, estas são também responsáveis pelas descontinuidades urbanas. Talvez por se terem concentrado
recentemente, única e exclusivamente na resolução da sua condição tecnológica e descurado o seu papel na participação no desenho da cidade. Por oposição, as infraestruturas naturais mantêm ao longo dos séculos a luta pela sua condição natural. Sistemas contínuos, parte de um ecossistema maior e que normalmente recusam os limites administrativos para encontrar as suas soluções. Esta é uma planta da cidade de Lisboa que representa exatamente as infraestruturas sobre a cidade, onde há um peso grande que se percebe da infraestrutura de caminho de ferro. São excluídas aqui as infraestruturas viárias e não é de propósito, portanto, aqui está tudo aquilo em que se circula coletivamente, portanto, aeroporto, linha de caminho de ferro, o metro, e percebe-se o corte que a linha de caminho de ferro efetua desta parte central para a parte da cota alta da cidade, apesar de estar ligada do ponto de vista urbano a partir de um conjunto de eixos que foram desenhados a partir do século XIX. E temos também o aeroporto, nesta planta é interessante, está marcado no limite administrativo e percebe-se, em primeiro lugar, que o aeroporto é um território que partilha dois municípios. Isso também é um tema aqui que foi fundamental para esta reflexão. E, por outro lado, esta planta agora com aquilo que são os corredores verdes, enunciados pelo arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles e outras unidades verdes já pré-existentes, em que se percebe que cruzam, portanto, que estes dois sistemas se sobrepõem e se cruzam. Portanto, eu penso que refletir sobre o Croa Norte, e nomeadamente sobre o aeroporto, implica pensar a cidade como um sistema, implica pensar este problema a diferentes escalas. Portanto, o conceito de sistema e o desejo de equilíbrio estão por norma associados. Abordar o sistema complexo de uma cidade implica, antes de mais, eleger os subsistemas dinâmicos que contribuem para a fixação do sistema geral. Estes subsistemas normalmente coexistem e dificilmente podem ser isolados. Sobrepõem-se, cooperam e entram em tensão, ao mesmo tempo que se reconfiguram permanentemente ao longo do tempo. Portanto, se elegermos se fizermos esta subdivisão, posso dizer até simplista, entre sistemas naturais e sistemas urbanos, quando falamos de sistemas naturais, obviamente falamos daquilo que hoje em dia se chama o sistema verde e o sistema azul, portanto, isola-se a água pela sua complexidade e pela necessidade que temos dela. E, por outro lado, sistemas urbanos, que aqui estão divididos em três temas fundamentais: o espaço público, o sistema de acessibilidades e as infraestruturas. Uma coisa que é comum a estes vários sistemas é a necessidade de continuação e articulação entre todos. Daí que começo por levantar estas perguntas. Se pensamos então em sistemas naturais e sistemas infraestruturais, será que é possível criar um habitat múltiplo? Ou seja, pode este lugar, quando falo deste lugar, falo do território do aeroporto, eventualmente até da Croa Norte globalmente, pode este lugar tornar-se um habitat, um refúgio de biodiversidade para a cidade e, para além disso, um enorme trampolim numa rede verde e azul mais vasta? Quando repensamos o papel das infraestruturas, pode o desenho funcional do espaço público ser o traçado das infraestruturas? Se aceitamos a transição energética, poderá uma mudança no fornecimento de energia impulsionada pelos maiores utilizadores criar uma parte de cidade totalmente livre de combustíveis fósseis? E partindo destas perguntas, mostro dois desenhos. Eu esqueci-me de referir no início da nossa conversa que estas imagens que estou aqui a passar, estes desenhos, são desenhos elaborados pelos estudantes da Universidade Autónoma de Lisboa, com quem este tema tem sido discutido ao longo já de algum tempo, e quando eu digo este tema é o tema da cidade e da cidade de Lisboa especificamente. Neste momento estamos a trabalhar com estes alunos o tema da Croa Norte e do aeroporto, e por isso eles produziram no primeiro semestre um conjunto de desenhos que eu trago para se verem. E, portanto, este desenho é bastante interessante. Do meu ponto de vista, é um desenho que põe em evidência três unidades fundamentais para os ditos sistemas naturais, ou quatro unidades, vamos assim falar: o estuário do Tejo, em primeiro lugar, e, portanto, a importância que é vivermos em torno deste grande vazio que é a água, e depois três unidades urbanas,
associadas aos sistemas naturais, que são o Parque de Monsanto, o Vale do Trancão, como grande zona produtiva do município de Loures, e o aeroporto. E percebe-se neste desenho claramente que alargar os limites administrativos e fazer uma reflexão sobre este lugar da cidade, incluindo ou olhando para a cidade metropolitana, as hipóteses de transformação serão, com certeza, bastante maiores e terão, com certeza, o impacto bastante maior daquilo que pode ser a transformação da cidade à grande escala. Se pensarmos no equilíbrio entre sistemas naturais e sistemas urbanos, pensamos, como disse antes, como articular estes dois sistemas e garantir a sua continuidade. Esta parece ser a pergunta central para a transformação do território do aeroporto. Responder a esta pergunta obriga-nos a questionar os limites de atuação, como dizia. Esta segunda planta reúne aqui novamente o que são estes sistemas naturais, mas também uma espécie de evidência quando se olha para o desenho urbano da cidade de Lisboa e para o desenho do aeroporto e daquilo que é o desenho fundacional do aeroporto, ou seja, as suas duas pistas. Percebe-se que há uma ligação mais ou menos imediata e direta entre o desenho das avenidas do século XIX e uma possibilidade de ligação e extensão para umas novas avenidas da cidade que se podem desenhar a partir desta infraestrutura. Quarto tema, demolição. Eu penso que hoje em dia, cada vez que nos propomos transformar, uma das primeiras questões que se nos levanta é o que vamos demolir e por que vamos demolir. E penso que também neste território, apesar de num primeiro momento termos tendência para olhar para ele como um vazio, se nos põe a questão da mesma forma. E eu penso que em cada momento da transformação, independentemente da sua escala, somos obrigados a compreender o tempo que nos deixa, o que o tempo nos deixa como legado e ter a capacidade de, com o mínimo de dispêndio de energia, peço desculpa aqui um erro, com o mínimo de dispêndio de energia, alcançar a transformação desejada. E eu penso que isto é extremamente importante. Nós andamos sempre a medir as questões da sustentabilidade. Sustentabilidade é uma palavra que hoje em dia evito, mas eu penso que a questão central na transformação tem mesmo a ver com o dispêndio de energia. O dispêndio de energia em tudo, no sentido mais lato possível. Tanto o dispêndio da energia da nossa inteligência até ao dispêndio de energia que é necessário alocar para que a transformação ocorra. E, portanto, a primeira coisa que pergunto é: será que devemos ou não demolir a pista, já que a pista é talvez a maior construção desta unidade? Portanto, a pista é um chão. E a minha pergunta é: pode este chão passar a ser o chão da cidade, aceitando a evidência de um desenho urbano gerado pela infraestrutura, libertando o vazio entre a infraestrutura e a cidade? Por outro lado, não é só a pista, há um conjunto de edifícios associados a esta infraestrutura e a este uso, edifícios esses aqui mapeados, também pelos alunos da Autónoma recentemente, que são edifícios que diferem na sua escala, diferem também bastante no seu uso, porque são edifícios normalmente que albergam entidades de uma escala muito maior do que nós estamos habituados, ou seja, os aviões, ou albergam depois o mundo do trabalho associado a esta infraestrutura. Portanto, o que fazer com este conjunto de edifícios? Olhando para este edifício especificamente, o Hangar 6, foi o exercício que foi proposto aos alunos, o que é que este edifício, se lhe retirarmos os aviões, pode vir a ser? O Hangar 6 é um edifício de uma qualidade, do ponto de vista da arquitetura, extremamente interessante, e para além disso é um edifício, por isso é que este foi o escolhido, que de uma forma muito, muito clara separa aquilo que é o espaço que recebe a máquina do espaço que dá apoio à manutenção da máquina. E isso leva a que ele tenha esta secção bastante interessante, portanto, uma espécie de edifício virado para a cidade, que é um edifício de uma enorme versatilidade, e depois um grande espaço exterior coberto, que nós conseguimos imaginar, acho eu, que se pode transformar num grande espaço público da cidade, que poderemos desenhar a seguir. E não resisti a trazer esta imagem,
penso que esta é muito bonita, não é? Retiram-se os aviões, introduzem-se pessoas, e, portanto, eu penso que é inevitável pensarmos numa possibilidade de reconversão deste parque edificado. Portanto, diversas formas de vida. Podem este conjunto de edifícios serem repensados e reutilizados para outras formas de vida, mais generosas e coletivas, em escalas e dimensões que não são possíveis no tecido urbano mais tradicional. E, continuando a pensar naquilo que é a construção, há dois temas também que me parecem importantes: interminação e flexibilidade. Portanto, assistimos desde a pandemia a uma mudança em número, concentração e tipologia dos lugares de trabalho, assistimos a uma mudança na forma como habitamos a cidade. Interminação e flexibilidade seriam os termos adequados às novas tipologias. Tipologias urbanas que garantem que a cidade é um lugar de invenção, produção, consumo e distribuição. Tipologias de edifícios que garantem a coexistência de diferentes usos, recusando à partida a fixação de percentagens de uso, que aproximam a casa, o trabalho e o lazer, que esbatem fronteiras entre público e privado. E, por último, tempos de atuação. Eu penso que tão importante como a invenção de como vamos transformar, importa perceber como e em que tempos é que o vamos fazer. E por isso digo que, por último, e talvez o mais importante que tudo o resto, são os tempos de atuação. Transformar uma parte da cidade como esta implica, com certeza, em primeiro lugar, novos instrumentos estratégicos e de projeto que garantam a discussão ampla das soluções, que não sejam reféns dos modelos de cidade que já não respondem às questões postas hoje na cidade contemporânea. Isto é uma questão que eu penso que é extremamente importante, porque nós, arquitetos, não só arquitetos, urbanistas, geógrafos, todos os envolvidos na transformação da cidade, antes de começar a pensar na transformação, confrontamos com a dificuldade que é a eleição de que modelo, de que instrumento é que eu vou usar para resolver esta transformação da cidade. E por isso eu acho que este tema é com certeza uma maneira, ou é promove um momento em que eventualmente devíamos questionar estes instrumentos que temos. Depois, outra questão que penso que é fundamental, e que não é uma novidade, é uma coisa que se pratica em muitos países da Europa hoje em dia, é a ideia de aceitar uma transformação gradual. Portanto, que vai andando entre tempos de atuação curtos e tempos de atuação longos. Portanto, os tempos de atuação curtos são aqueles que promovem ocupações temporárias. Estes testam programas e dinâmicas urbanas e decorrem em simultâneo com as operações fundacionais num tempo de atuação longo, garantindo que a nova cidade vai gradualmente sendo questionada, transformada e usada. Portanto, no fundo, é evitar que pensar sobre a cidade e transformá-la são coisas que acontecem com espaços de tempo gigantescos. Eu penso que a maior parte das pessoas, quando pensa na transformação de um território como este, agora especificamente falando sobre o aeroporto, imagina anos e anos de projetos, de discussões, e eu penso que nós temos que ter a inteligência de rapidamente, a partir de uma unidade que está disponível, pô-la ao dispor de todos nós, e que o pôr ao dispor significa exatamente esta ideia de que a sua utilização pode promover, é também uma forma de investigação, se quiser, ou uma forma de nós percebermos melhor qual é que pode ser a dinâmica daquela parte da cidade. É também, parece-me a mim, uma forma muito interessante de trazer todos, e quando eu falo todos é a sociedade em geral, a participar na discussão daquilo que deve ser a transformação da cidade onde habita. E pronto, fico por aqui, agradeço mais uma vez à Fundação Serra Henriques e espero que tenha sido útil.